Queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje, nessa preparação imediata para a festa de Pentecostes, para a solenidade do Espírito Santo, fomos colocados diante de leituras da Palavra de Deus que aparentemente não falam, não citam, ao menos não de forma explícita, o Espírito Santo. É curioso como que na última missa, que vai se celebrar antes dessa solenidade, as leituras da Palavra de Deus, que nesses últimos dias falavam de forma tão clara sobre a ação do Espírito Santo, hoje aparentemente silenciam qualquer referência a ele. Porém, não é assim. Ainda que de forma explícita não se fale do Espírito Santo, implicitamente sim ele está presente. Porque tanto a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos como o Evangelho de São João nos falam da necessidade de dar testemunho. Na primeira leitura vimos Paulo, já em Roma, dando testemunho do Senhor Jesus a todas as pessoas, com coragem e sem obstáculos, diz o texto. Já no Evangelho, vimos como Pedro pergunta a Jesus qual seria o destino do discípulo amado, ou seja, do jovem João. Esse João que é quem escreve o Evangelho. E ele diz, sou eu que dou esse testemunho. E, queridos irmãos, queridas irmãs, ninguém é capaz de dar testemunho de Cristo. Seja Paulo, seja Pedro, seja João, seja cada um de nós, se não é pela ação do Espírito Santo. Mas ainda, é interessante se a gente se atém a um fato, que tanto a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos quanto o Evangelho, que nós escutamos hoje, são as últimas palavras de cada um desses livros, ou seja, a conclusão de cada um deles. Escutamos, portanto, a conclusão dos Atos dos Apóstolos e a conclusão do Evangelho de São João. E falando um pouco de conclusão, de concluir algo, de chegar à meta, aqui também podemos pensar na ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque é justamente ele que nos leva a chegar à meta, a poder alcançar aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que é o sentido da nossa vida, alcançar essa felicidade que Ele tem reservado para mim e para você. Também é interessante pensar um pouco, já num sentido mais amplo, que a própria Bíblia começa com uma referência ao Espírito e se conclui com uma referência ao Espírito. Explico melhor o que eu quero dizer com isso. Se a gente pega no livro do Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, que falam da criação do mundo, diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. E diz o texto que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Ou seja, a presença do Espírito no ato com o qual Deus inicia toda a existência. E depois, no final da Bíblia, no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, no capítulo 22, também vemos uma referência, no último capítulo do Apocalipse, ao Espírito Santo. Quando se diz, o Espírito e a esposa dizem, vem Senhor Jesus. A esposa é a igreja, que junto com o Espírito clama para que o Senhor Jesus possa estar junto dela. E aqui, isso também podemos aplicar à nossa vida. Sim, a minha vida e a sua vida, porque no início, sobretudo, se nós olhamos para a nossa vida espiritual, lá está o Espírito Santo, pairando sobre as águas, no dia do nosso batismo. Não foi assim?
Quando fomos batizados, foi o Espírito Santo que nos batizou. Foi Ele que nos converteu em filhos de Deus, Ele que nos uniu a Cristo, Ele que transformou a nossa vida. E durante essa vida Ele vai nos conduzindo, fazendo com que a cada dia nós percebamos, junto com a esposa, ou seja, com a igreja, que nós precisamos estar sempre mais unidos a Jesus. O Espírito clama dentro de nós: vem, Senhor Jesus. E é assim, queridos irmãos, que vamos caminhando nessa vida. Em certo sentido, se trata de procurar fazer aquilo que o Salmo responsorial nos indicava, o Salmo 10, quando dizia: ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Essa é a meta, ver a face do Senhor. Para isso, é preciso ter um reto coração. E quem é que vai nos ajudar a ter esse coração reto? Quem é que vai nos encaminhar para que a cada dia possamos nos santificar, possamos nos aproximar mais de Jesus? Senão o Espírito Santo. O Espírito que recebemos no batismo, esse Espírito que nos faz clamar: vem, Senhor Jesus, esse Espírito que nos faz dar testemunho dessa fé que nos salva. E concluo, queridos irmãos, queridas irmãs, essa homilia de hoje, fazendo referência àquilo que São Paulo, na carta aos Gálatas, vai falar sobre os frutos dessa ação do Espírito Santo na nossa vida. E que essa lista dos frutos do Espírito, ou seja, esse resultado, essa consequência da presença do Espírito Santo, que sirva para nós também, para que busquemos sempre mais a docilidade à ação do Espírito Santo. Está no capítulo 5 da carta de São Paulo aos Gálatas, quando ele cita, portanto, todos esses frutos. No versículo 22 do capítulo 5 da carta aos Gálatas, diz São Paulo: o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, ou seja, generosidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. São esses os frutos dessa ação do Espírito Santo, que nos faz mais caritativos, mais amorosos, que nos faz alegres, que nos deixa em paz, que nos faz generosos, longânimos, que nos faz benignos, ou seja, com essa disposição benigna, nos faz mais bondosos para com os demais, nos faz homens e mulheres leais, fiéis, nos faz mansos, ou seja, pessoas que não se deixam levar pela ira, e sobretudo faz também de nós homens e mulheres capazes de viver a continência, ou seja, de saber dominar os desejos que muitas vezes nos levam para longe de Deus. É assim, queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito vai nos conduzindo, que faz que clamemos: vem, Senhor Jesus, que faz com que demos testemunho dele e faz com que tenhamos um coração reto, como dizia o Salmo, para que possamos, por toda a eternidade, contemplar o rosto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.